Bom dia, meus queridos, que a misericórdia divina nos abençoe a todos. Hoje, uma honra muito grande, nós vamos ter entre nós o nosso Claudemir Desto, que vai desenvolver uma proposta interessantíssima a respeito da faculdade mediúnica. Nós estamos vendo aí no seu slide inicial que o Claudemir vai trabalhar. Eu sou médium, ou me disseram que eu sou médium, e o que é que eu faço com isso? Fundamentado nessa questão, nós trouxemos para a leitura introdutória da obra da benfeitora Joana de Ângeles, Convites da Vida, através do nosso querido Divaldo. No capítulo 30, a benfeitora aborda esta questão muito interessante e ela dá o título de Convite à Mediunidade. Trabalha ela, se fundamenta ela também na passagem 1 Coríntios 12, 4, 5, onde o apóstolo Paulo nos ensina: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. No trabalho do Claudemir isso vai ficar muito enfatizado. Vamos ver o que diz a benfeitora para nós. Médiuns, mediunidades. Médios todos os somos, e mediunidade possuímos-las todos nós. Aprimorá-las ou descurá-las, relegando-as a plano secundário, é responsabilidade que cada um exerce mediante o próprio arbítrio. A argila maleável nas mãos do oleiro é a médium do vaso. O ferro e ignição na bigorna e malho do operário é médium da forma que plasma. Deixando-se conduzir pelas mãos do operário divino, o homem modela e executa as construções mentais superiores, tornando-se cooperador na obra de nosso Pai. Recalcitrando a inspiração elevada, deixa-se maleável arrastar por outras ondas de pensamento, colaborando às vezes inconscientemente na formação das paisagens de dor, de sombra e de desdita para os outros como para si mesmo. A verdade é que todos estamos interligados em ministério mediúnico ativo, incessante, graças aos múltiplos dons de que nos achamos investidos. Vinculados espírito a espírito pelo impositivo da evolução, desde que constituímos famílias que formam a grande família universal, sintonizamos-nos reciprocamente pelas afinidades e aptidões, ideais e desejos em conúbio imenso, certeza de que somente o amor consegue os objetivos elevados, libertadores. Assim sendo, medita nas possibilidades mediúnicas de que te encontras possuído e eleva-te pelo exercício das ações nobilitantes, de modo a desdobrar os recursos positivos na realização do bem a que o Senhor a todos nos convoca. Certamente, uns estão melhormente aquinhoados pelas faculdades mediúnicas que lhes são concedidas para a própria edificação à luz consagradora da doutrina espírita, que é a única diretriz segura com Jesus para o ministério abençoado de iluminação na Terra. Se, todavia, não experimentares os sintomas mais evidentes da mediunidade, transforma-te espontaneamente em instrumento do amor e acende a lâmpada do auxílio fraterno no coração, a fim de que a caridade te transforme em médio da esperança entre os que aspiram a um mundo renovado e ditoso para o futuro desde hoje. Vemos que o assunto é realmente interessantíssimo e nós, honrado mais uma vez, vamos ser conduzidos pelo nosso querido Claudemir nessa perspectiva extraordinária. Então, vamos ouvi-lo. Bom dia a todos. Que Jesus continue nos envolvendo em sua paz. Eu já fiz essa palestra aqui no dia 30 de novembro, então talvez alguém até já tenha assistido. Mas eu dei uma melhoradinha, incrementei algumas coisas, então vocês podem ficar até o final que não vão se arrepender, tá? Costumo dizer também que no Centro Espírita nós temos aqueles que são os trabalhadores, que conhecem mais de Espiritismo do que eu, e aqueles que estão vindo em busca de informação. Essa palestra é para aqueles que não conhecem tanto ainda, para aqueles que estão aqui vindo em busca da informação. Os que já estudaram Espiritismo vão ver que estou falando obviedades. No entanto, são assuntos muito importantes, porque nós temos no Centro Espírita uma rotina
quase todas as reuniões públicas. Nós temos aqui uma atividade que chamamos de atendimento fraterno ou diálogo fraterno, onde as pessoas que chegam com algum problema, encaminhado por alguém em busca de respostas, elas sempre são encaminhadas para esse diálogo inicial. Ali nós fazemos uma breve explanação do que é o Espiritismo, o que é o Centro Espírita, o que é que se faz aqui, como é que a doutrina espírita pode ajudá-lo nas suas angústias. E é muito frequente, quase todas as reuniões, aparece alguém apavorado. Me disseram que eu sou médium, que eu tenho que desenvolver. E eu vim aqui porque eu quero saber o que é isso. E a gente percebe no tom de voz da pessoa, nas suas expressões faciais, que ela está realmente apavorada, porque aquilo está incomodando ela, está mexendo. É natural. O desconhecimento nos assusta. E da forma como é colocado pelas pessoas que não conhecem o assunto, faz com que a pessoa fique apavorada, como se ela tivesse uma doença. Mediunidade não é doença. Mas o imperativo afirmativo, tem que desenvolver, faz com que a pessoa pense, se não desenvolver, o que vai acontecer? Se eu não desenvolver a minha mediunidade? Vou sofrer? Vou morrer? O que vai acontecer comigo? É disso que nós trataremos nesta manhã e eu espero responder a algumas dúvidas, caso alguém dos presentes aqui as tenha. Primeiro nós queremos esclarecer que a mediunidade é uma predisposição orgânica, nós nascemos com essa predisposição. No geral, todos nós somos médiums, porque todos nós temos a capacidade de ser influenciado pelos espíritos, de estabelecer um diálogo mental com os espíritos. Mas alguém talvez que esteja vindo pela primeira vez deve estar perguntando, mas o que é esse tal de médium? Médium é o termo que se usa para designar aquela pessoa que tem a mediunidade. E a mediunidade é a capacidade que algumas pessoas têm de servir de intermediário entre a dimensão espiritual e a dimensão material. O mundo espiritual e o nosso mundo. Ele fica no meio, então ele percebe as duas dimensões. Daí a palavra médium, que vem do latim, que significa meio, intermediário. Mediunidade, então, é a intermediação, essa capacidade que a pessoa tem. Positivo até aí? Muito bem, então a gente nasce com essa predisposição orgânica e todos nós temos mediunidade, mais ou menos desenvolvida. Algumas pessoas resumem e falam, a mediunidade é um sexto sentido. Seria reduzir demais, porque os nossos 5 sentidos, eles são corporais. E a gente percebe através da nossa disposição neuronal. Quando eu toco no meu braço, quando vocês estão me ouvindo agora, há dispositivos sensórios especiais que captam essas informações, nós temos 5 sentidos, que levam para o cérebro, ele decodifica e nós vamos interagindo com o mundo assim. A mediunidade é mais que isso, porque ela é um sentido que nos coloca em contato com o mundo espiritual. Também está localizada no cérebro. E nós temos como principal órgão da mediunidade a glândula pineal. Pois bem, vamos lá então. Eu vou passar assim muito rapidamente, porque talvez alguém nunca tenha ouvido falar, falando de alguns tipos de mediunidade, embora existam outros. Mas os principais são a vidência, a audiência, a psicografia, a psicofonia, a ectoplasmia, entre outros. Vamos ver o que é isso. A vidência é aquela capacidade que as pessoas têm de ver os espíritos ou o mundo espiritual. Ela é relativamente comum e talvez o exemplo mais notável é o tal do amigo imaginário. Muito comum nas crianças que são filhos únicos ou nas crianças que são chamados temporões, que a mãe tem bem depois dos outros, que a criança cresce sozinha. Muito comum a criança ter um amigo imaginário, um espírito que ela vê, que ela brinca, que ela põe nome, que para ela é muito real. E que a mãe às vezes até briga com ela por causa desse amigo imaginário, ou quando ela vai no psicólogo, o psicólogo às vezes manda ela esquecer, dependendo da linha que ele segue. Mas é a vidência. Aqui vocês estão vendo algumas ilustrações, não sei se você consegue perceber um ser transparente ao lado desse rapaz sentado. Então seria mais ou menos assim. O curioso é que a mediunidade, como ela é uma predisposição orgânica, mas ela não está situada no corpo, não tem nada a ver com a visão física ou com a audição física também, a pessoa pode fechar os olhos que ela consegue continuar enxergando, porque ela está enxergando com a alma. É uma faculdade da alma. Então,
Às vezes a pessoa está vendo alguma coisa, ela fica apavorada e tampa o olho, continua enxergando, abre o olho, continua enxergando, e ela fala, meu Deus, o que é isso, né? Nós estamos aqui colocando figuras de espíritos bonitos, mas também há os espíritos feios, nas obsessões, espíritos que assustam, com formas assustadoras, evidência também. A audiência é a capacidade que a pessoa tem de ouvir o mundo espiritual. Assim como a vidência, a pessoa também pode tapar os ouvidos, que ela continua ouvindo aquela voz dentro da cabeça dela. Quem que assistiu Ghost, aquele filme? Só o André, que é um cinéfilo. Ninguém mais assistiu Ghost? Ah, muito bem. Quem não assistiu pode assistir, que é uma ótima ficção, mas tem bastante ensinamento interessante ali. Ali tem uma coisa curiosa, né? A médium, ela era a charlatã, mas ela tinha mediunidade. E de repente a mediunidade aflora. E ela começa a ouvir a pessoa, o espírito falando, e ela tampava e ela começava a cantar uma música doida e não parava de ouvir. Ouvia dentro da cabeça. Assim é a faculdade da audiência. Outra faculdade muito comum é a psicografia. Psicografia, grafia psíquica, escrita mediúnica. É a que nos dá esses centenas de livros maravilhosos que nós dispomos aqui na nossa livraria, inclusive. Os grandes expoentes da psicografia, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, Ivone do Amaral Pereira, entre outros. Mas aí o espírito escreve. E aqui mais uma coisa curiosa. Geralmente o médium fecha os olhos, porque ele não precisa enxergar. O espírito está dirigindo a mão dele, acionando diretamente nos seus centros cerebrais relacionados com a manipulação do braço. E aí então a pessoa fecha o olho ali, tampa e alguém vai trocando o papel, ela vai escrevendo. Se alguém tiver curiosidade de ver como funciona, basta procurar na internet, tem inúmeros vídeos de diversos médiuns psicografando. É uma faculdade que à época do surgimento do espiritismo era muito utilizada. As comunicações eram praticamente a psicografia. Pois bem, a psicofonia, fala, a fala psíquica, a alma falando. Um dos grandes expoentes do momento é Divaldo Pereira Franco. Ele fala e o espírito fala através dele. Eu tinha até trazido um filminho para rodar para vocês, quando ele está fazendo uma conferência, uma palestra em Curitiba, e no final da conferência o Dr. Bezerra de Menezes começa a falar através dele. Então a gente percebe a mudança da voz, a mudança da fisionomia, mas o vídeo ficou meio pesado e eu acabei tirando mas na internet também os senhores acham, especialmente no site da Federação Espírita Brasileira. Aliás, a Federação Espírita do Paraná agora tem um canal no YouTube e ali tem diversas palestras. É perfeitamente fácil de achar esse vídeo do Divaldo psicofonizando ou falando a mensagem do Dr. Bezerra de Menezes. Aqui uma curiosidade é que o termo científico aqui usado é psicofonia, mas é muito comum a gente falar incorporação. O médium está incorporado, ou seja, o espírito está falando através dele. Há uma mudança de personalidade, porque já não é mais a personalidade do médium falando, é uma outra personalidade que assume os comandos mentais e fala através do médium, ok? Lógico que cada mediunidade dessa que eu estou falando, ela tem diversas nuances. Em algumas o médium é totalmente inconsciente, ele não lembra que o espírito está falando, não sabe. Em outras ele tem o controle, ele sabe, o espírito fala e ele fala depois. Mas isso não é o nosso objetivo aqui, só para vocês entenderem que existe isso e há muito material para se estudar. Uma faculdade muito curiosa, e eu costumo trazer, ela é mais rara de se ver nos centros espíritas, mas eu gosto de trazer porque ela é diferente. Muita gente não sabe que existe, que é a ectoplasmia. O que é a ectoplasmia? É um fenômeno de efeito físico. O médium que tem essa capacidade, ele exterioriza do seu corpo físico, pelos orifícios superiores, uma substância que vem das próprias células do seu corpo físico. E essa substância que é material, combinada com fluidos trazidos pelos espíritos, possibilita que os espíritos se materializem. Sim, se materializem, sendo possível tocá-los, fotografá-los, tirar impressão digital. É muito interessante essa faculdade. Mas ela é muito perigosa, porque veja só, o médium está num transe profundo, ele exterioriza essa substância, eles orientam que a gente não deve tocar no espírito, geralmente é o espírito que toca na gente, mas se a gente tocar, interromper o transe mediúnico, ela traz graves prejuízos para o médium. Preste atenção que eu vou mostrar aqui algumas fotos. O exemplo mais notável de ectoplasmia,
nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículo 1 a 8, que conta um fenômeno chamado de transfiguração. Depois vocês leem em casa, é bem notável, porque Jesus chama Pedro, João e Tiago, seu irmão, e eles se retiram para um lugar. Chegando lá, Jesus entra em transe, ele começa a produzir uma substância luminosa, o rosto dele fica totalmente iluminado, uma luz transparente, assim, muito diferente, e os discípulos então percebem ao lado dele duas criaturas materializadas, porque todos os três viram. Então não era uma vidência, porque a vidência só a pessoa vê, a não ser que tenha dois médium videntes, eles podem estar vendo a mesma coisa, mas geralmente a vidência só o médium vê. Na materialização todo mundo vê, porque o espírito está materializado. Então eles veem os espíritos que eles atribuem ser Moisés e Elias. Eles também entram num transe profundo e caem por terra. E quando eles acordam, quando eles voltam do transe, já não está mais ali os dois. E aí Jesus então fala para eles não contar para ninguém, etc. Daí eles começam aquele célebre diálogo, perguntando para Jesus: mas espera, Elias não tinha que vir antes do Messias? E aí Jesus fala: na verdade, Elias veio e eles não o reconheceram. Se quiserem saber o que vos digo, João Batista, né, é o Elias que há de vir. Esse trecho é muito significativo, porque ali Jesus fala claramente da reencarnação também. Mas esse fenômeno, se a gente que estuda a ectoplasmia, no livro Missionários da Luz, do André Luiz, ele descreve toda a preparação para uma sessão dessa, a gente pode ver como funciona. Então você percebe que o evangelista, ele não tinha o elemento técnico para descrever. Ele descreve o fenômeno já pronto. Os meandros, os entremeios, a gente deduz pelo conhecimento que a gente tem do fenômeno. Mas é muito interessante, depois vocês leiam lá, que vale a pena. Aqui nós vemos nessa ilustração os discípulos ali certamente fornecendo o ectoplasma, né? E os dois mensageiros, Moisés e Elias, ao lado de Jesus, todo iluminado. No final do século XIX, foram objetos de estudo dos cientistas esses fenômenos de ectoplasmia, que chamavam muita atenção dos cientistas. Só que havia muita fraude também, porque essa saudade do ser humano que partiu talvez a maior dor de nós, que nós sentimos, de nós seres humanos, a dor da perda de um ente querido. Então ela abre campo para a credulidade. Ora, se nós soubermos que aqui em Cascavel, na rua tal, endereço tal, alguém se comunica com os espíritos, está recebendo mensagem dos desencarnados, nós não vamos querer ir lá para saber notícia de um parente nosso? Lógico. Pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser ateu. Você fala: não tem nada a perder, eu vou lá, vou arriscar também. Então, naturalmente, com esses fenômenos, muita gente tirava proveito e fraudava, inventavam jeitos miraculosos lá para poder fingir que estava tendo comunicação com os espíritos. Então havia muita desconfiança. E naquele ambiente frio da Europa, materialista, né, a ciência se distanciando totalmente da religião, os sábios não quiseram investigar isso. Mas tinha um que, entre alguns, né, um se destacou, que foi o químico e físico inglês William Crookes. William Crookes é o descobridor do elemento tálio, ou do estado radiante da matéria, um cientista de muita importância, muito respeito do meio científico. Ele passou cerca de 2 anos estudando a mediunidade da Florence Cook. Ela materializava o espírito Kate King. Aqui nós temos algumas fotografias. A gente vê a médium em transe, com a cabeça sobre uma cadeira, e um espírito materializado em pé ao lado dela. Aqui a gente vê Kate King, o espírito materializado. Talvez vocês falam: mas que foto ruim. Lógico, nós estamos falando de 1800 e antigamente, né? Antes de 1900, então os recursos fotográficos eram muito limitados. Aí a gente vê Kate King ao lado de alguns estudiosos. Eles faziam algumas experiências curiosas. O William Crookes, eu tenho a dificuldade de passar rápido nessa parte porque é muito interessante. Ele pesava a médium, por exemplo, antes do transe. Depois ela entrava em transe, expelia essa substância, ele pesava ela para ver se ela estava mais leve, se realmente ela estava exteriorizando alguma coisa. Ele media o espírito, pesava o espírito, comparava a foto do espírito com a foto dela. Muitas experiências. E o compromisso dela assim: eu me submeto a tudo que você quiser fazer comigo, mas você tem um compromisso de depois publicar o resultado. E ele publicou e enfrentou uma série de descréditos no meio científico por conta dele ter dado a cara a tapa, mas foi corajoso. Pois bem, aqui mais uma vez a Kate King, né?
Teria outras, mas são fotos assim mais ruins, e eu acho que essa aqui, da Kate King, é a mais notável, por isso eu trouxe. Agora, o mais interessante aqui é a materialização ocorrida no Brasil. Nós temos dois grandes médiuns que foram objeto de estudo. A médium Ana Prado, de Belém do Pará, que é essa senhora que aparece aí bem no meio, Ana Prado. O trabalho dela foi estudado por Nogueira de Faria, num livro chamado Trabalho dos Mortos. Ela era de Belém do Pará, 1918 1921, bem lá no início do século XX. E o livro Materializações Luminosas, de um delegado de polícia chamado Roberto Ranieri, ele documentou materializações obtidas em Pedro Leopoldo e Rio de Janeiro, de 1948 a 1953, com o médium Francisco Peixoto Lins e Fábio, dois médiuns. Aqui, algumas fotografias, as materializações do Peixotinho. Ele era cearense de Pacatuba, nasceu em 1905, desencarnou em 66 com apenas 61 anos. Essas fotos todas são extraídas desse livro. Vou explicar um pouquinho. A gente vê aqui então o médium deitado, e vocês podem perceber saindo da boca dele ali uma substância, parece creme de barbear, a aparência dela. E aí ela vai se formando. Quando tem uma quantidade significativa, o espírito ele se veste com aquilo, como se ele puxasse aquilo para cima do perispírito dele, e ele então se torna visível, fotografável, tocável e etc. São Kardec chamava isso de manifestações tangíveis, era possível tocar. Então a gente vê assim, saindo do ouvido, do nariz, da boca, e começando a formar um rosto lá. O ambiente da reunião é muito seleto, tem que ser pessoas assim, muito moralizadas, com sentimento de nobreza muito elevado, porque se a gente começa a pensar bobagem na hora da reunião, a gente atrapalha. A gente vê assim algumas materializações, por exemplo, com pouco ectoplasma, não dava para completar. Outras a gente vê já com mais qualidade. Olha essa aqui, por exemplo, uma amiga espiritual de Chico Xavier. Olha que coisa bonita. Naturalmente vocês podem perguntar, cadê os braços? Mas é relevante nesse momento? Nesse momento nós queremos ver o rosto da pessoa, né? O corpo. Esse aqui é a Ana também, olha que espírito lindo. Mediunidade, sendo uma disposição orgânica, ela sempre existiu. Concordam comigo? Sempre existiu, mas o ser humano não conhecia. Ora, se o ser humano não conhecia, não sabia dessas coisas, e o espírito materializa pegando ectoplasma, será que essa ideia que a gente vê nos filmes, de fantasma aparecer vestindo um lençol, não vem de visão de espírito materializado que alguém teve de fato? Onde haja um médium inconsciente, que não sabe que é médium, que se preste a fornecer o ectoplasma, pode haver manifestação espontânea de espíritos, e as pessoas morrerem de medo, pensando que é uma assombração, que é um fantasma. E aí a gente vendo essas fotografias, faz todo sentido criar-se essa figura do espírito, do fantasma, vestindo um lençol, baseado em algum espírito materializado que alguém viu, né? É só uma dedução minha, tá, gente? Não está escrito em nenhum livro, não. Então não saiam falando por aí que é isso. Porque... Essa aqui já era com o Fábio. Nós vemos esse senhor de óculos, é o Valdo Vieira, que desencarnou recentemente, tinha aquele instituto aqui em Foz do Iguaçu. Pouca gente sabe, mas nas décadas de 50, 60, ele psicografava livros junto com Chico Xavier, livros científicos. Nós temos o Mecanismos da Mediunidade, o Evolução em Dois Mundos, entre outros, que são livros muito curiosos, porque ele numa cidade psicografava um capítulo par, por exemplo, e o Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo, psicografava o capítulo ímpar. Depois a federação juntava esses capítulos e publicava o livro. Uma prova inequívoca da autenticidade da comunicação, porque cada parte sendo psicografada por um médium. Não é curioso? Aqui nós vemos o Valdo Vieira com o repórter José Franco sendo tocado pelo espírito irmã Josefa. Essa reunião aconteceu em janeiro de 1964. Aqui mais uma vez, aqui o Chico Xavier com a Wanda Marlene, né, e o espírito irmã Josefa tocando eles. Essa fotografia do espírito irmã Josefa também ele é bonita pela riqueza dos detalhes. Nós conseguimos perceber o crucifixo, as mãos dela postas, né? Nedir Mendes da Rocha, que é o autor dessa foto, ele era diretor da Federação Espírita Brasileira. Aqui o médium Fábio em transe, e a irmã Josefa materializada ao lado de Chico Xavier. Eu sei que aqui tem muita gente que raciocina rápido.
vocês devem ter ficado curiosos assim, como é que o Peixotinho, o Fábio, conseguem produzir materialização de espíritos diferentes, enquanto que a Florence Cook, que foi estudada pelo William Crookes, só materializava a Kate King. Exatamente porque lá tinha aquele espírito da ciência, da pesquisa, da sujeição do médium a condições adversas. Aqui não, essas materializações eram para fazer curas. Geralmente o espírito materializava, operava pessoas, não tinha os recursos médicos. O Ranieri, nesse livro, ele fala que os espíritos materializavam uma substância, parecia gelatina, que colocava sobre o abdômen da pessoa e o corpo ficava transparente. Olhava lá, qualquer um olhava, via os órgãos funcionando lá dentro. E ele conta que o espírito materializado, como que enfiasse a mão por aquele negócio, tirava o órgão desmaterializado e materializava aqui fora. Cirurgia feita desse jeito. Eu não vi, está descrito no livro. O Chico Xavier atesta que é verdade. Tanto é que ele publica, né, na verso das fotos, essa declaração atestando que ele estava presente, que ele viu que era autêntica. Eu acho que é uma pessoa com a idoneidade do Chico, uma pessoa que dedicou a vida ao próximo, a mediunidade, ele pode, né, tem valor a declaração dele. Então ele dá esse testemunho. Gostaram da ectoplasmia? Tem muita fotografia na internet, tá? Então vocês podem procurar lá. As crianças não precisam ficar com medo, não tem problema, tá à noite, pode dormir tranquilo. Muito bem. Então vamos voltar ao assunto principal. Agora que nós já vimos o que é mediunidade, já temos uma noção muito elementar, tem muita coisa para estudar. O que é desenvolver a mediunidade? Que as pessoas chegam aqui apavoradas porque falaram que ela tem que desenvolver a mediunidade. Desenvolver a mediunidade, na verdade, é estudar, para a gente entender, porque como que eu vou desenvolver alguma coisa que eu não sei o que é? E aí o livro mais notável nessa área é o Livro dos Médiuns, escrito por Allan Kardec, que é um verdadeiro manual de quem quer trabalhar com a mediunidade, conhecer a mediunidade. Porque aqui ele pesquisa a fundo com a sabedoria dele e relaciona todos os tipos, os escolhos, as dificuldades que os médiuns vão enfrentar, os cuidados que eles vão de ter, tudo que se exige para que um médium seja um bom médium, seja intermediário dos bons espíritos e consiga ajudar os espíritos sofredores. E olha só como Kardec é detalhista. Me chama a atenção porque no capítulo 1 do livro ele começa dizendo assim: há espíritos? Porque se alguém chega e fala, eu quero desenvolver a mediunidade, mas você acredita em espírito? Eu não. Ué, o que ela veio fazer aqui? Então é por isso que Kardec começa pelo alicerce. Há espíritos, ele testa uma série de considerações e vai então demonstrar para nós, por A mais B, que há espíritos. E havendo espírito, há comunicação. E o livro trata justamente de ensinar a gente a lidar com essa comunicação, desenvolver essa capacidade. Então o Livro dos Médiuns é um livro muito interessante para se estudar, quem quer conhecer de mediunidade. Mas também a obra básica do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos. Nós precisamos conhecer o conteúdo desse livro para sermos bons médios, para aprender a lidar com a nossa mediunidade, para desenvolver a nossa mediunidade. E alguém fala, mas por que eu tenho que conhecer o Livro dos Espíritos? Ora, porque toda a filosofia espírita está aqui. Aqui nós aprendemos como é que funciona para o espírito lá no mundo espiritual, como é que ele vive lá, como é que quando ele vem aqui para a Terra, como é que funciona, como é que é a vida dele aqui, como é que é a volta dele para o mundo espiritual, como é que é o intercâmbio, a influência dele. E é uma coisa muito curiosa, porque o ser humano de uma maneira geral, especialmente o brasileiro, que é muito místico, quando fala que é um espírito que falou, a pessoa acredita. Ah, o espírito falou, mas espera aí, que espírito falou? Digamos que a pessoa tinha um pai que era um beberrão, um mulherengo, que deixava a família passar necessidade. Aí ele morre. Ele morre, passado ali um ano, ele começa a dar comunicação lá, através de um filho, através de alguém. E aí a pessoa começa a seguir o que ele está falando, porque ele começa a passar receita de chá, ele começa a dar conselho. Aí eu pergunto para os senhores, esse espírito é digno de crédito? Alguém seguiria a instrução de um espírito desse? Alguém aqui presente? Por favor, podem. Gostei da participação dos senhores. Vocês acham que merece crédito esse espírito? Lógico que não. Gente, primeira coisa que nós aprendemos estudando o Livro dos Espíritos é que os espíritos são as pessoas que viviam aqui na Terra. Então o que era um tranqueiro aqui na Terra, não é porque desencarnou que agora ele virou santo, ou virou anjo, ou virou sabe tudo. Ele continua sendo o mesmo tapado.
Aliás, às vezes deve estar sofrendo num lugar, esse exemplo que eu citei, ele não está nem em condições de comunicar, ele está sofrendo em algum lugar por aí, perturbado com as suas próprias perturbações. Percebe? Então a gente começa a perceber que os espíritos estão em diferentes níveis evolutivos e que quando nós desencarnamos, nós levamos para o mundo espiritual os nossos conflitos, as nossas perturbações. Precisamos de ser tratados no mundo espiritual. Isso leva muito tempo às vezes. Para depois de tratado, a gente reencarna novamente, para vir aqui na Terra desenvolver essas virtudes. Então a gente aprende a selecionar, saber que não é porque o Espírito está comunicando que nós vamos acreditar. E isso vem do estudo. Se nós não estudamos isso, nós corremos risco sim de daí sofrer com a enganação dos Espíritos. Por isso que precisa estudar. Mas vamos entender como funciona. Nós funcionamos na base de um tripé. Começa lá no pensamento. Ninguém consegue ficar sem pensar nem um segundo. Todo mundo está pensando o tempo todo. O nosso pensamento, ele gera emoções e sentimentos. Esses sentimentos e emoções, eles acabam repercutindo no nosso organismo, gerando reações fisiológicas e levando-nos a adotar determinados comportamentos. E isso interage em todos os sentidos, tanto o comportamento como as reações fisiológicas, faz com que eu pense, gere novas emoções. Vamos fazer um exemplo aqui, vocês concordam? A gente brincar um pouquinho, pode ser? Todo mundo concorda? Fechem os olhos então, vamos ver. Mergulhem naquilo que eu vou falar. Imagine que vocês estão caminhando numa estradinha poeirenta. É meio-dia e o sol está bem no alto. Meia hora, aquele suor, aquela subidinha poeirenta, passa um carro, levanta aquela poeira, uma sede, continua a caminhada, uma curvinha, um capinzal na beira da estrada, nenhuma árvore para fazer sombra. 1 hora de caminhada, a sede vai aumentando, a camisa já está colada no corpo de tanto suor, uma vontade de sentar, as pernas doendo, muita sede. 1h30, 2 horas de caminhada, você está morrendo de sede. Aí de repente avista uma casinha na beira da estrada. Ai, graças a Deus, vou pedir uma água ali. Morrendo de sede, a língua colando no céu da boca, você chega lá, bate na porta, parece uma senhora sorridente. Aí você fala: ô dona, estou cansado, a senhora pode me arrumar um copo d'água? Ela fala: aguarda só um momentinho que eu vou buscar. Aí você antegozando aquele copo de água geladinho, gostoso, senta ali e fica esperando. Ela vai lá, na geladeira dela, tem 3 limões, aquele limão rosa, enorme, amarelinho, ela corta assim, chega a estar amarelo. Ela espreme no copo o primeiro limão, 3 dedos de suco. O segundo limão, 6 dedos de suco. E o terceiro limão, aquele copão grande, fica faltando 2 dedos para encher. E ela vem, aparece, ela fala: fecha os olhos, vou te levar uma aguinha gelada. Você está lá com os olhos fechados, esperando, antegozando. Ela fala assim: não abra os olhos, segura o copo. Você pega aquele copo, está geladinho, porque o limão estava na geladeira. Que delícia de água. Você pensa, né? Ela fala: pode beber com o olho fechado. Aí você leva o copo na boca e quando cai aquele suco de limão na sua boca, nossa, tem gente que está babando, pode parar, abre o olho, por favor. Quem conseguiu sentir a boca enchendo de água, levanta a mão, vamos ver, só para ver. Ótimo, muito bem. Então vejam só, tinha limão de verdade? Vocês são bons para trabalhar com hipnose, são sugestionáveis, acompanham bem. O que acontece aí? O limão é ácido, ele representa um perigo. Então o corpo, o que o cérebro começou a pensar? Limão, meu Deus, perigo. Imediatamente produz saliva, para poder equilibrar a acidez. Percebem? Olha a reação fisiológica ali, ó, baseada no pensamento. Você estava pensando, né? E o corpo já reagiu. E o que você fez aí? Mas alguém já ia fazer cuspir fora, que é o comportamento. Então a gente vai usando esse exemplozinho bem básico para pensar assim: quando o cônjuge está atrasado à tarde e a pessoa é ciumenta, não é? Era para ele chegar 6h10, porque ele sai 6 horas do serviço e Cascavel não tem trânsito. 6h10 é o limite. Ele não chega, o cônjuge que está em casa começa a olhar: meu Deus, né? Começa a pensar: quem será que ele ou ela encontrou? Quando ele começa a pensar, como é ciumento, a emoção aqui começa a trabalhar e ele começa a ficar com raiva. Começa a passar nomes na cabeça. E o corpo já começa a sentir, às vezes dá aquela torcida no estômago,
e a pessoa começa a preparar o discurso para quando a outra pessoa chegar. 6h15, 6h20, 6h30, lá para 6h40 ela escuta o carro chegando, né? Toda envenenada pelo pensamento de ciúme, por ficar imaginando coisas que não existem. E quando então o cônjuge chega, ela já vai, ou ele já vai chegando e descarregando em cima. E a pessoa, poxa, o pneu furou, acabou a gasolina do carro, mas daí o estrago já está feito, né? A pessoa já se envenenou e ela vai demorar para poder processar isso. Entenderam o raciocínio? Isso leva a gente a pensar que, se nós controlarmos o nosso pensamento, nós vamos viver muito melhor. Se eu estiver predisposto a perdoar, a sempre ver o lado bom das coisas, eu não vou ter espaço para gerar sentimento ruim. E, na consequência, meu corpo vai funcionar melhor e eu não vou fazer tanta bobagem em decorrência desses pensamentos. Por que isso é importante? Porque quando nós pensamos, nós emitimos ondas eletromagnéticas. E essas ondas, segundo os estudos da física, existem ondas longas, ondas médias, ondas curtas, há uma infinidade de gradações. Só para vocês entenderem como é que a física trabalha, eu vou tentar falar bem alto, mas a frequência, quando a gente fala assim, frequência maior ou frequência menor, significa assim, ó, no intervalo de 1 segundo, por exemplo, quantas oscilações a onda fez, ó. Então a gente vê aqui, se eu traçar esse espaço aí, vamos pegar aqui mesmo, ó, vai ver que isso aqui é 1 segundo, ó. Então olha, ela fez 1, 2, 3, 4. 4 ciclos aqui, ó. 4 vezes oscilou. Entende? Então nós dizemos que essa onda tem uma maior frequência. Ela ocorre mais vezes no mesmo espaço. Ela é uma onda curta. Quanto mais curta a onda, mais alta a frequência. A onda média, a gente vê assim, 1, 2, 3 picos lá, ó. Ela é diferente. A frequência dela já é menor. E a onda longa, então, é uma frequência mais baixa ainda. Então, os espíritos ensinam que os espíritos superiores, a vibração do pensamento deles produz uma onda, ou eles vibram numa onda curta. E os espíritos mais atrasados, os espíritos que odeiam, eles emitem uma onda longa. Então, ora, se eu sei que o espírito atrasado está vibrando, está emitindo um pensamento numa onda longa, e os superiores é uma onda curta, eu vou tratar de vigiar o meu pensamento, aprender a pensar para eu pensar na mesma frequência de onda. Faz sentido? Daí esse gráfico aqui então vai fazer sentido no nosso estudo. Bom, o médium, ele pensa, e quando ele pensa, ele também está emitindo ondas longas, ondas médias, ondas curtas, numa infinidade. Todos nós somos assim, tá, gente? Estou falando médium, porque nós estamos falando de mediunidade aqui. Mas quando nós estamos pensando, produzindo essas ondas, elas estão também imprimindo uma coloração na nossa aura eletromagnética. Todos nós temos um campo eletromagnético que circunda o nosso corpo físico. Algumas pessoas têm a capacidade de ver. Esse comprimento de onda, ele também emite uma cor, que depende do seu comprimento. Então, se nós fôssemos na rua, andando atrás de uma pessoa, e tivéssemos a vidência para ver essa aura, nós notaríamos que a aura dela ficava mudando de cor toda hora, dependendo do pensamento que ela está emitindo. Porque imagina que ela está andando na rua e ela vê de repente um animal sendo espancado. Ela se enche de dó pelo animal e raiva de quem está espancando. Ela emite uma onda, e essa onda dá uma cor. Daí de repente ela vê uma criança dando lá jogando lá uma quirera, um pão para o peixe lá no lago. Olha que imagem maravilhosa, produz outra coloração. Ou ela vê um casal se abraçando ali, se beijando, se pegando, como diz comumente. Que tipo de pensamento ela emite? Vai produzir, percebem? Então os espíritos, eles percebem os pensamentos que nós estamos emitindo por causa da nossa frequência vibratória, vibração dos nossos pensamentos. Então o médium, ele está pensando, está emitindo ondas. Então nós já vimos ali atrás que os espíritos mais atrasados, eles vibram numa frequência de onda longa. Ora, vamos ver como é que fica isso, ó. Um espírito atrasado numa frequência, espírito elevado em outra. Fechando o circuito agora, então nós percebemos aqui que acontece para um espírito sintonizar, para o médium conseguir perceber o espírito, dar a comunicação. Então nós vemos aqui, ó, esse médium, ele está pensando, emitindo uma onda longa. Seu pensamento está produzindo uma onda longa, que é compatível com a onda desse espírito atrasado.
Então a gente vê, ó, o espírito está vibrando, ó, é exatamente a mesma frequência, o mesmo comprimento. Então, dá liga, é como se fosse um rádio. Aliás, o princípio da transmissão radiofônica é o mesmo. Televisivo, mesma coisa. Agora, esse bom espírito aqui, que está querendo influenciar essa criatura, ele está emitindo um pensamento, produzindo ondas curtas, ondas numa frequência elevada. Vejam que é incompatível. Então, esse médium não capta essa influência, porque a onda dele está diferente. Esse mesmo médium, ele começa a orar, ele começa a mudar o pensamento dele, a onda passa a ser uma onda mais curta, e daí ele sintoniza com um bom espírito. Há uma sintonia. E por outro lado, ele bloqueia a influência do espírito atrasado. Entenderam? Ó, a onda é diferente. Para poder haver a comunicação, a onda tem que ser igual. Ok? E isso mais uma vez mostra a necessidade da gente vigiar os pensamentos, sabendo que o pensamento é que produz essas ondas. Pois bem, mas o que é a tal da mediunidade? Nós somos um espírito imortal. Nós temos o corpo físico, que é essa parte tangível, e temos o perispírito, que é o elemento de ligação do espírito com o corpo. O médium, ele tem uma facilidade de expandir o seu perispírito. Eu agora, aqui falando com os senhores e as senhoras, estou plenamente ajustado no corpo. Eu não estou ouvindo o espírito, não estou vendo só o ambiente físico, porque meu perispírito está totalmente ajustado no corpo. Mas tem gente que tem uma facilidade para se deslocar para fora do corpo. Vocês estão vendo nessa imagem, o perispírito da pessoa, ele está maior que o corpo. Então nós poderíamos dizer, vejam que isso é só um recurso didático, tá, gente? Não é exatamente assim. Mas nós poderíamos dizer que essa parte do perispírito dele, que expandiu para fora do corpo, põe ele em contato com a dimensão espiritual. E através dessa dimensão ele começa a sentir. Então às vezes ele sente um arrepio, ele sente, o coração acelera, ele começa a ouvir vozes, ele começa a ver vultos. Dá uma série de sintomas e ele fala, meu Deus, o que está acontecendo comigo? É porque nesse momento então ele está captando algum espírito que está do lado dele. E ele está sentindo o que o espírito está sentindo, porque o perispírito dele possibilita isso. Entenderam? É ele que está sentindo? Ele pensa que é. Ele está captando o que outra pessoa está sentindo. Isso tem consequências, vamos ver já. Ora, para a gente entender como funciona a comunicação propriamente dita, aquela comunicação provocada. Digamos que eu vou entrar em transe aqui agora, e o espírito vai começar a falar através de mim. Eu estou entrando em transe, meu perispírito começa a se expandir, e o espírito, ele vai se comunicar diretamente com o meu perispírito. E aí então eu falo. Há necessidade o espírito, ele se comunica com o perispírito. Ele não entra na pessoa. Ele não chega lá e entra no corpo da pessoa e começa a falar. A comunicação é perispiritual, de perispírito para perispírito. Ok? Bom, agora chega na parte mais interessante daquelas perguntas que muita gente trouxe. O que acontece se não educar? Veja que nós mudamos a palavra desenvolver agora para educar. O que acontece se não educar a mediunidade? No livro O Homem Integral, ditado pelo espírito Joana de Ângeles e psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, tem um capítulo que ela diz assim, ó: agiganta-se-lhe a área de sensibilidade psíquica ao educá-la. Falando da mediunidade. Então, se eu tenho mediunidade e eu educo essa mediunidade, ela se expande, as minhas possibilidades aumentam. Tanto que é comum a pessoa às vezes começa com a incorporação, a psicofonia, e daí a pouco ela começa a ver os espíritos, começa a ouvir os espíritos, às vezes ela psicografa, vai então desenvolvendo outras nuances da mediunidade. Mas se ela não educa a mediunidade, a Joana fala assim, ó, entorpece e turbam ou perturbam outros campos mentais. E se a desconsidera ou se não dá conta da sua existência. Então, se a pessoa tem mediunidade, alguém falou para ela, tem mediunidade, precisa desenvolver, ela não vai atrás. Ou então ela simplesmente nunca tem a oportunidade de alguém falar para ela sobre isso. Ela não se deu conta que ela tem mediunidade. E ela não educa essa mediunidade, ela vai perturbar outros campos mentais. Essa frase é pesada, né? É muito pesada. Como? Então a mediunidade é um castigo?
Não, senhoras e senhores, é por causa desse negócio aqui, ó. Se eu não sei que eu sou médio, continuo pensando um monte de bobagem, fazendo um monte de besteira, eu estou sintonizando com aqueles espíritos atrasados que estão me usando. Então eu preciso educar o meu pensamento, mudar a minha maneira de agir e de pensar, para que eu sintonize com os bons espíritos. E aí então eu vou melhorar a minha condição, senão eu vou me perturbar. Olha, se eu ando cheio de gente perturbada me influenciando, é natural que eu me perturbe. E veja que ela fala, né? Perturbe outros campos mentais. Vamos ver aqui. Ainda reforçando, no livro O Consolador, pergunta 387, perguntam a Emmanuel o seguinte: qual a maior necessidade do médium? Para responder aqueles que chegam aqui falando assim, preciso desenvolver. Qual a maior necessidade do médium? Ele responde, a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo. Percebem? Não é receber espírito. E as pessoas chegam aqui e querem participar da mesa mediúnica. Não, eu estou recebendo espírito, preciso participar. Aí a gente aqui coloca a pessoa para estudar e ela já não, sento lá é fraco, não me atender, eu vou para outro. Ela quer receber espírito. A necessidade dela não é receber espírito, é evangelizar-se. E o que é evangelizar-se? É internalizar o Evangelho, é vivenciar o Evangelho. Mais uma vez nós vamos voltar nesse gráfico aqui, ó. Se eu vivenciar o Evangelho, eu mudo meu pensamento. Mudando meu pensamento, mudei minha frequência vibratória, sintonizo com os benfeitores, resolvo aqueles problemas que eu estava sentindo. Está fazendo sentido para vocês, minha gente? Eu estou sendo repetitivo de propósito, porque isso a gente tem que levar daqui hoje, tá? Aqui que está a solução. Então a maior necessidade do médium é a de evangelizar-se. Muito bem respondido pelo Emmanuel. Então, primeira coisa, vamos nos evangelizar. Vamos mudar nossa maneira de ver o mundo, de ver as pessoas, desenvolver um pouco mais de bondade, de caridade, de ternura, de compreensão para com as imperfeições alheias, e nós mudamos a nossa frequência vibratória. Bom, então a gente viu que a Joana de Ângeles disse que a gente pode perturbar outros campos mentais. E aí, interessante, eu sou estudante de psicologia, e aí na psicologia nós aprendemos que existem diversos transtornos de personalidade. É inevitável que o espírita que faz psicologia, ele começa a fazer ligações. Opa, mas espera aí, isso aqui é isso, natural. Então nós temos pessoas com múltiplas personalidades. Vai para o psiquiatra e ele taca remédio na pessoa. Porque uma hora ela é João, outra hora é Maria, outra hora ela é um professor, outra hora é isso. Transtorno de múltiplas personalidades pode perfeitamente ser um médium desequilibrado, sendo obsidiado. Quando não é o caso dele estar se recordando de vidas passadas dele mesmo, pode ser que ele esteja incorporando outros espíritos. E ele está tomando remédio quando ele poderia vir no centro espírita aprender a lidar com isso. Sem contar aquilo que é diagnosticado como transtorno de personalidade mesmo, como por exemplo, personalidade borderline, personalidade esquizotípica, esquizoide, narcisista e tudo mais. Pode ser influência de espíritos. Se a pessoa estudasse mediunidade, ela pensa, opa, pera, eu não sou bem assim. Outra coisa curiosa, quando a gente volta nesse trecho do Emmanuel, que fala da necessidade do médium evangelizar-se, aqui no Centro Espírita nós temos uma frase padrão para isso, chama-se reforma íntima. Quando a gente se evangeliza, nós fazemos a nossa reforma íntima, que é o quê? A mudança da nossa maneira de ser. Ora, se eu sou uma pessoa equilibrada, que me conheço perfeitamente, quando eu começo a ter uns pensamentos diferentes, eu logo percebo, opa, peraí, esse pensamento não é meu. Eu não penso assim. Aqui tem coisa, deve ter um espírito aqui me influenciando, eu já vou orar, vou procurar lidar com isso. Agora, se eu não me conheço, uma hora eu estou bebendo, uma hora eu estou na farra, outra hora eu estou... Como é que eu vou saber quem está me influenciando? Então, a necessidade de evangelizar-se é também para isso. Mas querem ver? A esquizofrenia, por exemplo. Tem 3 sintomas básicos para a gente diagnosticar a esquizofrenia, que é muito comum ocorrer entre os 15 e os 25 anos de idade, nesse período em que surge a esquizofrenia. Existem as tardias, mas é mais raro. Primeiro, alucinações. O que é alucinação? Pode ser alucinação visual, auditiva, olfativa. Então a pessoa começa a alucinação, estou falando o termo da psiquiatria, tá, gente? Alucinação visual, ela está vendo coisas, está vendo vultos, ela está vendo espíritos. Alucinação auditiva, ela está escutando vozes, a voz fala para ela, né? Toma esse veneno, não sei o que, faz isso. Ou então a alucinação olfativa, ela sente cheiro de cadáver, sente cheiro de carniça, sente cheiro disso.
as mais diversas. Ora, gente, por que ela não pode estar tendo um fenômeno de audiência, de evidência? Por que não? São percepções mediúnicas, podem perfeitamente ser. Outro sintoma da esquizofrenia são os delírios. A pessoa tem delírio em que ela pensa que ela é uma coisa, que ela é outra, que ela é uma autoridade. Olha, esse delírio pode ser perfeitamente que ela esteja incorporada naquele momento ou captando a personalidade de um outro espírito que está influenciando ela. O pensamento desorganizado é outro sintoma, ela não fala coisa com coisa. Agora eu pergunto para os senhores, se o nosso irmão Vanim de repente começa a sair falando na rua sozinho, ou chega aqui e fala coisas que nós não sabemos de nada, não vão falar, pô, Vanim não está falando coisa com coisa, deve estar esquizofrênico, não é? Olha, por que ele está falando pensamento desorganizado, essa fala que não diz coisa com coisa? Porque ele está falando com espíritos, ele está falando de coisas que os espíritos estão falando para ele. Daí, estudos realizados em hospitais psiquiátricos espíritas detectaram que mais de 50% dos casos de esquizofrenia são mediunidade. Então tem muita gente se entupindo de remédio tratando esquizofrenia, sendo que se ela viesse estudar mediunidade e fizesse um esforço para transformar a sua maneira de pensar, de evangelizar, se ela poderia estar sarando da esquizofrenia ou tendo uma vida tranquila, levando a vida regularmente bem sem precisar de se medicar. Pelo amor de Deus, eu não estou falando aqui para ninguém parar de tomar remédio, que tudo é mediunidade, tá, gente? Tome seus remedinhos, nós estamos falando, vem estudar mediunidade. Quem tem poder para medicar ou suspender medicamento é médico. Continue fazendo um tratamento que é muito importante. Há casos de esquizofrenia? Há casos de loucura, que é lesão cerebral, causada pela sífilis, por exemplo, um trauma físico que lesiona o cérebro, daí aquele mecanismo já não consegue mais ser instrumento para o espírito que está encarnado ali se comunicar, fica desconexo. Mas a maioria dos casos de esquizofrenia é mediunidade, é obsessão. O transtorno bipolar, muitas vezes é influência espiritual, devido à mediunidade da pessoa, e nós já vamos entender, já vou explicar um pouquinho mais por quê. A depressão, muitas vezes é influência espiritual, e a depressão, ela muitas vezes leva ao suicídio, e esse suicídio muitas vezes é sugestionado por um espírito que fica influenciando ali. Transtorno de adicção, que nada mais é do que os vícios. A pessoa bebe por influência espiritual, cheira, faz uso de todas as substâncias entorpecentes por causa de influência espiritual. Pode ter um componente aí. Então, meus caros amigos, queridos ouvintes aqui presentes, quando nós falamos isso aqui, nós estamos mostrando que se eu sou médium, se eu tenho essa capacidade de expandir o meu perispírito um pouco, toda vez que chega alguém do meu lado sentindo isso que eu estou falando, eu capto. E eu começo a pensar que é meu isso, porque eu não sei dessas coisas. Eu começo a sentir, começo a ficar perturbado. E muitas vezes vou no médico e ele me entope de remédio, que acaba atuando no espírito também. Aquele espírito está me influenciando, acaba se afetando ele também. Mas se eu vier aqui aprender a lidar com isso, eu posso me libertar do remédio. Eu posso dar uma outra abordagem para isso. Então nós não precisamos ficar apavorados. Agora é importante saber que a mediunidade estudada, ela tem uma grande contribuição para melhorar problemas de muita gente por aí. Daí a importância da gente divulgar a mediunidade. Bom, mas daí a pessoa, mas eu estou recebendo espírito, cheguei aqui no centro e eu quero saber como é que eu me livro disso agora. Quando a pessoa chega aqui no centro, tem um ambiente saturado de energias, já dá um choque vibratório nela, diferente. Tem gente que chega aqui, começa a chorar, começa a sentir diferente, sentir uma emoção. E se ela tiver mediunidade aflorada, estiver sob a atuação de algum espírito, porque quanto mais ela dá passividade para o espírito, mais ele vai se ligando a ela, percebe? Então imagina que a pessoa está incorporando no meio da rua, no trabalho, na escola, a vida dela não está legal. E ela vem aqui apavorada. Se a gente leva ela para a mesa mediúnica, nós vamos estar o quê? Facilitando que essa ligação ela se estreite ainda mais. Eu preciso ensinar ela a lidar com isso. Então, a pessoa chega aqui, nós levamos ela para a sala de atendimento fraterno, ouvimos a exposição dela e começamos a conversar com ela, explicando o que é a mediunidade, explicando para ela essa questão do perispírito ali que se expande, por isso ela está sentindo. Nós tranquilizamos ela, mostrando que a maioria das coisas que ela sente não é dela, é porque ela está captando algum espírito. E é muito simples isso. Vou pegar o meu amigo Vanim, que não vai se ofender, mas digamos assim, ó, eu sou um espírito desencarnado,
estou sofrendo, desesperado, porque eu nem sei que eu estou desencarnado. Eu falo com aquele cidadão, ele não me percebe. Falo com aquela cidadã, ela não me percebe. Com aquela outra não me percebe. De repente eu vejo que ele tem uma luz diferente, uma coisa diferente nele. Aí eu chego perto dele, ele arrepia. Aí eu falo, ele está me vendo. Aí eu começo a falar com ele, me ajuda, moço, pelo amor de Deus, me ajuda. Ele arrepiar, sentir mal e tal, porque ele não sabe lidar com a mediunidade ainda, faz de conta. Ele começa a sentir todo aquilo que o Espírito está sentindo, porque o Espírito começa a falar com ele, eu estou desesperado, ninguém me vê, eu vou lá em casa, não me enxergam mais, e eu sinto uma dor no coração, e não sei o quê, e eu tenho câncer, etc. Ele começa a sentir mal, sentir aquela coisa toda, e fica perturbadinho. Às vezes a simples proximidade do Espírito faz com que ele tenha taquicardia, sudorese, começa a suar frio, aquela pressão no peito, aquela dor no órgão que o Espírito está sentindo, e fala, meu Deus, aí corre lá no psiquiatra, síndrome do pânico, taca aquele remédio, né? O que a gente faz então? Então a gente explica para a pessoa, fala, olha, quando você está sentindo, não é você, é alguém que se aproxima de você, querendo ajuda. Você tem essa capacidade de percebê-la. Mas como você não está sabendo lidar, isso está em desequilíbrio, daí o Espírito fala a qualquer hora. Qualquer hora você está suscetível. Então o que você vai fazer? Eu sou meio dramático, vou sair daqui um pouquinho, tá? Vou pegar você que está mais no centro aqui da sala, pode? Então digamos que estou conversando com ele aqui, e às vezes até na hora que a gente está dando passe na pessoa, aqui no centro, ela começa a passar mal. Porque ela está ali concentrada, começa a expandir o perispírito, começa a sentir, né? E às vezes ela está ligada com aquele espírito sofredor, ela começa a passar mal, ou ela já passou mal tantas vezes, que o simples fato dela sentir que está acontecendo alguma coisa diferente, já faz com que ela fique apavorada, e aqui mesmo ela começa a passar mal. Quando não deveria, porque o ambiente está tranquilo. Mas o que a gente fala? Eu estou dando passe nesse cidadão, e ele começa a passar mal. E é por isso que a gente dá passe com o olho aberto, tá? Concentrado, mas com o olho aberto. Porque se ele começa a passar mal, eu percebo que ele está mudando a respiração, alguma coisa, eu já falo, senhor, eu vou falar alto, mas aqui a gente fala baixinho, tá? Só ele que ouve. Senhor, tudo bem? Abre os olhos, olha para mim, tudo bem? Como é que é o seu nome? Tudo bem? Então eu vou ensinando a pessoa, na hora que eu estou fazendo atendimento fraterno, dizendo que ela precisa mudar o pensamento. Então eu falo, olha, toda vez que você estiver sentindo essa influência, passando mal, você já sabe que é um espírito que está buscando socorro. O que você faz? Converse mentalmente com ele. Diz assim, olha, ou fala em voz alta mesmo, fala, meu irmão, eu não tenho condições de te ajudar. Você me desculpa, eu não sei ainda como. Mas eu vou fazer uma oração e vou pedir para você também orar. Porque todos nós temos um anjo da guarda que cuida da gente. Então eu vou orar, vou pedir para o meu anjo da guarda, para o seu anjo da guarda, para ajudar você, eles vão levar você para um lugar onde você vai ser socorrido. Agora vamos orar comigo. E com fé, faça uma prece. Bons espíritos que me ajudem, ou meu anjo da guarda, meu Deus, fale o que você quiser falar, mas fale de coração. Eu estou com medo dessa criatura porque eu não consigo ajudar. Fala, não tem problema. Ajude ela, pelo amor de Deus, que eu não sei ajudar e ela está sofrendo, está me incomodando. E eu preciso tocar a minha vida. Quem sabe fazer uma prece mais estruturadinha faz, mas quem não faz, fala do coração que está sentindo. Está com medo? Fala que está com medo, não tem problema. Porque você está mesmo. E o espírito vai sentir, vai, meu Deus, por que está com tanto medo, né? Mas se fala, leve essa criatura, socorra ela está perdida, eu também não sei como ajudá-la, não estou em condições agora, estou aqui no meu ambiente de trabalho, se eu ficar aqui perturbado, né, falando sozinho, que o patrão vai me mandar embora, dizer que eu estou louco, leve essa criatura. Ora, o que vai acontecer? Como você está falando com sinceridade e está pedindo, aquele espírito vai sentir aquela luz envolvendo ele, acalmando, geralmente ele dorme e é levado. O que dá mais alegria na sua vida? Faz uma lembrança bem boa. Uma coisa que quando fala você muda, fica feliz. Tá em casa com minha família. Isso. Brincando com a sua filhinha. Muito bom. Né? Muito bom. Então o que eu falo? Se a pessoa ficar prestando atenção, ixi, eu estou sentindo mal ainda. Eu ainda estou sentindo mal. O que ela está fazendo? Ela está sustentando aquela onda, porque o pensamento dela mantém aquela vibração. Mas eu falo, pensa numa coisa boa que te lembra. Aí ele começa a lembrar o dia que ele estava na praia com a filhinha dele, jogando, como é que é o nome daquela? Squash lá com a criança, entrando na onda, pegando onda, que delícia. Ele começa a lembrar disso, lembra do pensamento? Pensamento gera emoção, alegria, saudade, reação fisiológica, o corpo começa a melhorar. E ele o que faz? Mudou a onda. Essa lembrança boa mudou a frequência, desconecta do espírito, para de sentir. Então, não, se você estiver sentindo um pouquinho, não se importa, concentre no seu pensamento. E aí a pessoa vai aprendendo a lidar, de modo que lá na rua, que ela começa a sentir mal, ao invés dela se apavorar, fala, ai meu Deus, é o pânico de novo. Ela fala, não, é o espírito de novo, vou orar, deve ser o outro que chegou. Ora, conversa com ele,
lembra de uma coisa boa, vai trabalhar. E vai no centro estudar. Porque aí aqui, o que acontece? A gente fala, olha, você vai vir aqui no centro, vai assistir 10 palestras. Ou 15, ou 20, ou 5, não importa quantos. O importante é que a gente fala para a pessoa vir uma série de vezes, não tem nenhum número cabalístico aqui, porque enquanto ela está vindo aqui, os espíritos estão vindo com ela. Ela começa a mudar a maneira de pensar, ela às vezes leva um livro para ler, ela ouve alguma coisa aqui que mexe com ela e faz ela pensar a vida dela todinha. E com isso os espíritos vão sendo atendidos. 10 vezes é uma quantia razoável para uma série de espíritos ser socorrida e ela melhorar. Ela vai tomar no mínimo 10 passes. Nesse caso aí que a pessoa está bem desequilibrada, aqui na SEAC tem até uma fluidoterapia mais específica para esses casos, que vai ser recomendada. Nos outros centros não tem, mas aqui tem. E aí a pessoa então vai passar para essa fluidoterapia, ela vai sentir que depois de 10 reuniões ela está muito mais fortalecida. E aí ela já vai integrar, nós temos diversos grupos de estudo, aqui na SEAC, na CEPAL, na CEFA, na Casa de Francisco, são 9 centros espíritas aqui em Cascavel. Tem grupos de estudo em diversos dias, diversos horários, a pessoa vai encontrar um que se adequa para ela, ela começa a estudar, ela vai entendendo, vai aprendendo a lidar com isso. O triste é que muita gente, quando ela recebe essas primeiras informações, ela até vem algumas vezes e depois ela some, quando melhora. Até que ela se perturba de novo e aí ela volta. Então, gente, tem gente que tem mediunidade de trabalho. Essa ela não vai conseguir, ela vai ter que trabalhar mesmo. Porque é um espírito endividado e a mediunidade é uma maneira dela ressarcir essas dívidas. Mas a maioria de nós somos médiuns comuns, que a gente aprende a lidar, se educa e lida bem. Daí a pessoa fala assim, eu posso ser médium sem ser espírita? Pode. Porque às vezes a pessoa está vindo aqui, mas não quer ser espírita. Tradicional, ela é católica desde criança, tem um irmão que é padre, sei lá o que, gosta, ou é evangélico, não gosta de espiritismo, ela quer ser a outra religião. Pode, não tem problema. Temos médiuns em todas as religiões. O que é que o Emmanuel falou? Qual que é a maior necessidade do médium? Evangelizar-se. Se ela for evangelizada, ela pode ser evangelizada em qualquer religião. Porque evangelizar significa ser uma pessoa boa, moralizada, que pensa coisa boa. Se ela pensa coisa boa, ela pode estar em qualquer religião. E aí uma coisa curiosa, ela não vai deixar de ser médium nunca. Mas ela vai ser médium 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, sem nenhum problema. Ela é médium no trabalho, quando alguém chega às vezes querendo conversar com ela, os bons espíritos influenciam ela para dar um bom conselho. Ela é médium em casa, quando às vezes ela é o para-choque de todo mundo, é aquela pessoa que acolhe, que apoia, que leva todo mundo. Ela é médium na rua, quando ela às vezes, alguém vem pedir uma informação, quando ela vê alguma coisa e ela dá aquele pitaco sem perceber. Por quê? Porque os bons espíritos, como ela está emitindo uma onda boa, os espíritos podem atuar através dela mesmo sem ela saber. Ou vocês acham que a irmã Dulce não era médium? Quantas pessoas boas que fazem boas obras por aí, que são instrumentos dos bons espíritos. Eu não estou desmerecendo, dizendo que o que ela fazia era coisa dos espíritos, não, estou dizendo que ela fazia muita coisa boa porque ela era boa. Mas os espíritos aproveitavam da bondade dela para encaminhar até a sua casa aqueles necessitados, ou inspirá-la para poder chegar até aqueles que precisavam. E assim acontece todos os dias. Então nós não conseguimos deixar de ser médium, nós podemos ser médios sem ser espíritas, mas nós precisamos educar a nossa mediunidade. E educar é evangelizar-se, é conhecer isso tudo para a gente ficar mais tranquilo. Para a gente de fato ser médium de Jesus, ser esses medianeiros, esses instrumentos dos benfeitores em qualquer lugar. E depois de tudo isso, né, sabendo que tudo é pensamento, tudo é ondas, a gente pergunta, né? Que tipo de médium eu quero ser? Eu quero ser um médium que vibra ondas curtas, sintoniza com os bons espíritos e se presta a ajudar quem precisa? Ou eu vou ser aquele médium da onda longa, que está sintonizando com tudo quanto é usuário de porcaria, com tudo quanto é coisa ruim que tem no mundo espiritual, e estou sendo um canal ou um caneco, um copo, uma taça desse mundo espiritual inferior? Está nas nossas mãos e depende de cada um. Está o convite para os interessados, né, buscar na nossa literatura espírita aqui maiores informações,
se matricular nos grupos de estudo. Agora em fevereiro voltam os estudos aqui no Centro Espírita, vários grupos. Quem quiser se aprofundar pode vir, que vai ser muito bem-vindo. Muito obrigado pela atenção dos senhores.